Apesar da boa fase do Timão e dos preparativos para o jogo de amanhã contra o Oeste, o fato mais importante do dia foi, sem dúvida, o acerto do Corinthians com a Rede Globo e a Globosat para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro de 2012 a 2015, justamente para comentar este importante fato. Esta importante decisão, o Timão News recebe nesta noite o presidente do Corinthians, André Sanches. Boa noite, presidente. Boa noite, é um prazer, né? Para minha estreia aqui, dar parabéns a todos que participam aqui, principalmente a nação corintiana. Nós que agradecemos a sua presença e eu queria saber como é que foi essa negociação. Quanto tempo até o dia de hoje, André? Demoraria um pouco mais para explicar tudo, né? Mas nós temos consciente que a Rede Globo e a Globosat já tinham o Campeonato Brasileiro, o Campeonato da Copa do Brasil, Seleção Brasileira, Copa do Brasil. Então tudo é um processo, não é só simplesmente o dinheiro em si. Existem várias mídias em negociações. Foi demorado, já está praticamente Corinthians há 2 meses, né? E hoje foi celebrado a final, que garanto para todos que é um contrato que vai revolucionar não só o Corinthians, mas o futebol brasileiro como um todo. Sobe um patamar muito maior do que nós tínhamos até hoje e com certeza será um lucro não só para os clubes, mas principalmente para os torcedores. Quanto foi importante essa liberdade de poder negociar com as emissoras? Veja bem, o que o pessoal pouco fala, né? Todo contrato, estão falando em 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, 3,5% a 4% ficaria para a administração do Clube dos 13. Então nós estamos falando num dinheiro de 35 a 50 milhões de reais por ano, que você deixaria de ir para os clubes e ficaria para a administração de uma associação. Fora isso, o campeonato da Série B do brasileiro custa 30 milhões de reais por ano. Então é um dinheiro muito vultoso para você deixar simplesmente uma administração. Então o Corinthians rompeu com tudo isso. Logicamente que tem um pouco de política, tem um pouco de descontentamento, tem um pouco de falta de prestação de conta, mas o valor principal era saber que o Corinthians tinha um valor a mais que os nossos co-irmãos, mas nunca pensando em ficar disparado, como é na Espanha, por exemplo, ou como em alguns países da Europa, que 2 ou 3 times ganham uma fortuna e os outros não ganham nada. Nós achamos uma equação boa e acho que vai ser muito importante para todos os clubes brasileiros. Dá para a gente afirmar para a nação corintiana que nos assiste nesse momento que foi o principal contrato de TV assinado até agora no Brasil? Não, eu acho que está entre os 5 maiores do mundo, principalmente o Corinthians, e é um valor que, para falar a verdade, no começo a gente nem esperava. É muito mais do que o Clube dos 13 estava anunciando. Não é aquilo que nós queríamos um pouco mais, sempre, é óbvio, o clube sempre procura sempre mais, mas nós estamos contentes que tem, e o valor é mais ou menos de 90 milhões a 130 milhões, mais de 90 e menos de 130. Tem a confiabilidade, que não pode ser dito os valores, mas pode ter certeza, a nação corintiana, como eu prometi, é o melhor contrato. Nenhum clube brasileiro vai ganhar mais que o Corinthians, o único que pode se igualar é o Flamengo, e os outros, infelizmente, ganham menos por causa de audiência, por causa desse plus, mas não com a diferença que se queria ou que se brigavam internamente para se ter. E vamos entender, Andrés, foram negociados os jogos como mandante? Não, isso não existe. Como é que funciona isso? Infelizmente, eu brinco não, falo sério, com todas as emissoras e no Clube dos 13 falava que nada mais justo que cada um vender seu mando. Mas, infelizmente, a Lei Pelé, o artigo da Lei Pelé que tem na Constituição não permite que cada um venda o seu mando. Então eu não posso vender simplesmente para uma emissora meus 19 mandos de jogos, isso não existe. Nem o Flamengo, nós teríamos que vender 6, 7 times e transmitir esses 6, 7 times. Eu sou a favor de todas as emissoras terem o direito de transmitir. Cada uma fecha com os seus clubes, se entra num acordo e se transmite. Mas você tem que ter no mínimo 5, 6 clubes. E eu acho que seria o ideal e seria a coisa mais democrática que existe, mas infelizmente não permite isso e espero que todos os clubes achem o seu melhor caminho e sejam felizes.